Pode colocar o texto aí, querido. Vamos ver se sai aí, né? Aí. Vamos abrir em Filipenses capítulo 4, o versículo de número 6. Abra aí sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Quero dizer que o tema dessa noite e as divisões da mensagem desta noite, eu extraí de um livro que fala sobre educação de filhos, mas toda a mensagem, ela só tem o tema e a divisão do livro. A mensagem toda, foi construída por mim, só realmente o tema e a divisão. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Senhor, é assim que nós nos achegamos diante de Ti nesse instante, clamando ao Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha abençoar-nos nesta noite através desta palavra, que ela edifique as nossas vidas e nos ajude a compreender, Pai, o Teu plano maravilhoso para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, só abrindo um parêntese aqui, antes de entrar na mensagem propriamente dita, eu quero dizer que talvez alguém pense assim: bom, essa mensagem ela não é para mim, porque ela fala sobre educação de filhos, Eu não tenho filhos, então essa mensagem não é para mim. Não pense assim, não pense assim, Primeiro, porque se você é casado e não tem filhos, talvez você pretenda tê-los. Talvez se você é casado, já passou da época de ter filhos, você talvez seja uma mãe ou um pai espiritual de alguém, e os princípios que estão aqui, que nós vamos trabalhar nesta noite, todos eles servem para essa realidade. Talvez você não tenha filhos, mas você tenha amigos que tenham filhos, e você pode passar esses princípios para eles. Talvez você seja solteiro, nem esteja pensando em casar e longe de pensar em ter filhos. Mas, quem sabe um dia você pensará em casar-se, ter filhos, e com toda certeza estes princípios também irão ajudá-lo durante a sua vida. Por isso, pense bem em tudo que nós iremos falar aqui. Bom, eu quero começar dizendo que há algo bastante interessante, que nem sempre bons pais geram filhos crentes, e nem sempre pais relapsos geram filhos incrédulos. Eu quero aqui citar dois casos. Não vou citar no primeiro o nome da família, mas é uma família que eu conheci, uma família que eu tive durante um período a grata satisfação de pastoreá-los. Mas essa família, o casal era um casal, quando eu os conheci, cheios de conflitos no casamento. Havia traição naquele casamento. O marido já havia traído a esposa, quando eu lá estive, recém-chegado, eu sabia que ela havia traído o marido. Eles inclusive não estavam na igreja. E interessante é que, apesar dos pais não estarem na igreja, eles tinham 3 filhos, e 2 adolescentes e um mais jovenzinho, e os 3 estavam na igreja e firmes na igreja, os 3 filhos, apesar dos pais estarem vivendo um casamento totalmente complicadíssimo, e o interessante é que, apesar desse casal viver todo este atropelo no relacionamento, até hoje, graças a Deus, os filhos continuam firmes na fé. Um deles, inclusive, se tornou pastor.
né? Então você vê toda essa tragédia familiar que podia fazer com que os filhos buscassem a droga, saíssem de casa, principalmente porque eram adolescentes. Mas os 3 firmes ali, e durante todo o período em que eu pastoreei, os 2 mais velhos eram do grupo de louvor, tocavam, era da liderança, um dos adolescentes, o outro dos jovens, uma bênção na vida da igreja. Então mesmo pais relapsos podem gerar filhos crentes, é milagre de Deus. Por outro lado, há uma história muito conhecida, essa eu vou citar, é a história de Billy Graham, talvez um dos maiores evangelistas da história. Billy Graham, um homem muito crente, sua esposa, uma mulher muito dedicada ao Senhor, e um dos seus filhos, eu tive o privilégio, o prazer de conhecer uma de suas filhas quando ela esteve aqui no Brasil, pregando num congresso para pastores, uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus. E o Billy Graham, durante muitos e muitos anos, sofreu com um dos seus filhos, que inclusive saiu um livro dele no Brasil algum tempo atrás. O título era o seguinte: O Filho Rebelde de Billy Graham. Esse rapaz, filho de um casal tão crente, tão consagrado, tão dedicado a Deus, durante muitos anos das suas vidas, sofreram barbaramente com um filho que deu tanto trabalho, viciado em drogas, viciado em jogos em Las Vegas, não saía de cassino em Las Vegas, viciado em prostituição, um homem assim que destruiu a sua vida durante um bom tempo da sua vida, até por volta de quase os seus 50 anos, quando ele se converteu ao Senhor. Se converteu e hoje ele é pastor e é aquele que dirige hoje, que assumiu o grande ministério de Billy Graham no lugar do Billy Graham, né? Então a gente vê, mais uma vez eu digo, que nem sempre bons pais conseguem gerar filhos crentes, e nem sempre pais relapsos geram filhos incrédulos. Essa é uma verdade. Mas, queridos irmãos, isso não é uma regra, isso é exceção. Por isso nós não estamos isentos de nossa responsabilidade como pais na educação espiritual dos nossos filhos, porque não há dúvidas de que nós somos a principal influência espiritual na vida de nossos filhos. Queridos irmãos, em geral, a educação dos filhos é um grande fator de ansiedade. Um grande fator de ansiedade. Principalmente porque nós percebemos que, por maiores que sejam os nossos esforços na educação espiritual de nossos filhos, nós percebemos que nós lutamos contra forças destrutivas, que querem de todas as maneiras separar os nossos filhos de nós, fazer com que os nossos filhos, tudo aquilo que nós transmitimos para eles em relação a valores de fé, a princípios de fé, sejam de alguma maneira destruídos e combatidos na vida deles. Forças espirituais terríveis que lutam contra a vida deles. Mas se não bastassem essas forças espirituais, também há dentro deles, e nós não podemos nos esquecer, que eles nasceram em pecado, que eles precisam de salvação. Não é porque eles nasceram num lar cristão que, por causa disso, o fato de nós os trazermos na igreja já está tudo resolvido, todos os conflitos já não existem mais dentro deles. Não, de maneira alguma. Nós precisamos entender que durante a primeira infância, ainda que nós como pais sejamos a maior influência sobre a vida deles, pelo menos até os 6 anos de idade, nós não podemos ignorar a força que, por exemplo, os aparelhos eletrônicos têm sobre as vidas dos nossos filhos. Muitas vezes nós deixamos os nossos filhos lá sentadinhos em frente a uma televisão, ou damos um celular, um tablet para eles não nos incomodarem enquanto nós estamos fazendo as coisas. Mas nós precisamos saber muito bem o que é que está sendo transmitido para eles, o que é que eles estão ouvindo, o que é que eles estão vendo. Nós precisamos estar atentos a isso, porque
esses fatores são muito importantes na formação ou na deformação da educação que eles estão recebendo desde a mais tenra idade. Quando os nossos filhos, eles vão para a escola, eles recebem novas influências, muitas delas positivas, mas outras bastante perniciosas. Eles vão receber influências não só dos professores, mas eles recebem também a influência de amiguinhos que estão ali na escola, que vêm de outros lares, muitos lares que têm princípios e valores completamente diferentes daqueles que nós ensinamos, e eles estão sendo todos os dias questionados, e eles ouvem aquilo: papai e mamãe ensina que você não deve falar palavrão, mas ele chega lá na escola e ele encontra uma criança falando palavrão, e falando os palavrões mais absurdos que a gente possa imaginar, e dizer: como é que pode sair isso da boca de uma criança? Como é que pode, da boca de um pré-adolescente? E os nossos filhos estão recebendo uma carga enorme de informações diferentes que nós passamos para eles. E nós não devemos nos esquecer que eles passam muito mais tempo na escola do que junto de nós dentro de casa. Essa é uma realidade, irmãos. E quando eles saem de casa, aí nós vamos ver o que funcionou na educação que nós demos a eles. Até que ponto realmente nós influenciamos os nossos filhos e de fato eles levam consigo tudo que nós transmitimos para eles. Verdade é, queridos, que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos aprender a depender de Deus o tempo todo, porque há muito mais em jogo na educação dos nossos filhos do que eles se tornarem pessoas educadas. Pessoas educadas. Eu já conheci meninos extremamente educados que eu falava assim: puxa vida, mas que não queriam saber de Deus em suas vidas. Também nós precisamos entender que está muito mais em jogo na educação dos nossos filhos do que a carreira profissional deles, se eles terão sucesso na vida profissional. Não nos esqueçamos do que nos ensina a palavra do Senhor, quando a palavra do Senhor nos diz do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, não querer saber de Deus, não querer saber das coisas de Deus, e acabar a vida dos nossos filhos, eles longe de Deus? Quantos pais já enterraram seus filhos? Quantos pais já enterraram seus filhos, e filhos que não queriam saber de Deus? Pais que estavam na igreja e filhos que estavam perdidos no mundo, completamente perdidos. E nós nem sempre atentamos para essa realidade. Por quê? Porque o meu filho, ele é muito educado. Porque o meu filho, ele tem uma profissão muito boa. Porque meu filho, ele encontrou o seu caminho. Que caminho? Para onde o caminho que ele encontrou o está levando? Será que nós temos consciência dessa realidade tão importante, irmãos? Então eu volto no capítulo 4, verso 6 de Filipenses. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Nós precisamos ver os nossos filhos de maneira completa. Os nossos filhos não são um punhado de carne e de ossos apenas, com uma cabeça pensante. Os nossos filhos, eles foram criados por Deus com uma parte material e uma outra parte imaterial, como todos nós, como todos os seres humanos. E nós precisamos ver os filhos de maneira completa. O texto de Colossenses, deixa eu ver se passa aí, não está passando? Não sei o que. Está indo para frente? Travou aí, né? Então me ajudem aí, que eu quero passar os textos aos meus amados irmãos, né? Já que nós colocamos todos os textos aí.
Só um minutinho, queridos. Tem que sair, tem que voltar. Vamos lá. Tem que dar um cliquinho uma setinha lá em cima. Deu? Aí, muito obrigado, meus queridos. Glórias a Deus, né? Então, o texto de Colossenses, versículos 26 a 29, a palavra de Deus nos diz assim: o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. E preste atenção, o qual nós anunciando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Para isso também trabalho, lutando segundo a sua eficácia que opera em mim poderosamente. Observe estas expressões usadas pelo apóstolo Paulo. Eu deixei grifado ali: todo homem, todo homem, todo homem. Por que Paulo está dizendo isso, irmãos? Ele não usou esse trocadilho de palavras, usando essas expressões à toa, como se ele não tivesse outra ideia para usar e ele usou essa daí. Não, porque ele quer dizer que o evangelho, ele alcança o homem de maneira completa. O homem todo e todo homem. O homem na sua totalidade, em todo o seu ser. E nós devemos nos preocupar com os nossos filhos nesse sentido. Não apenas em dar uma boa educação para os nossos filhos numa escola boa, pagando uma escola boa para eles. Não, meus amados irmãos. Nós precisamos pensar que os nossos filhos, eles são muito mais, como eu já disse aqui, de um amontoado de ossos e carne. Nossos filhos são seres espirituais. E eles carecem da glória de Deus. Eles precisam ser formados em todo o seu ser. Não basta formá-los intelectualmente, fisicamente, dar boa comida para eles, dar exercício para eles, pagar uma academia, uma fisioterapia, seja lá o que for. Nós precisamos entender que os nossos filhos precisam de valores espirituais que sejam tão fortes, tão fundamentais na vida deles, como nós nos preocupamos em ensinar matemática, português, física, química, ciências, e seja mais o que nós queremos que ensinem aos nossos filhos. Nós precisamos estar atentos a isso. Por isso, queridos irmãos, fale com Deus a respeito de seu filho. Fale com Deus. Ore pela vida do seu filho. Em primeiro lugar, ore pela salvação de seu filho. Você tem orado pela salvação de seu filho? Ou você está feliz? Está tudo bem. Quantas vezes você já orou pela salvação do seu filho? Eu não estou perguntando quantas vezes você pediu para alguém orar pela salvação do seu filho. Pastor, ora pelo meu filho. Fulano, ora pelo meu filho. Meus irmãos, isso não pode ser terceirizado. É responsabilidade do pai e da mãe orar em primeiro lugar pela vida dos seus filhos. Nós não podemos terceirizar essa responsabilidade nossa. Às vezes nós andamos ansiosos a respeito dos nossos filhos, do que está acontecendo com eles, mas quanto nós nos ajoelhamos, você viu que eu coloquei lá no início um casal ajoelhado aos pés de uma cama? Quantas vezes, como pai e mãe, nós nos ajoelhamos juntos para orarmos pelos nossos filhos? Estamos em guerra pela vida dos nossos filhos, para que os nossos filhos sejam alcançados pela graça de Deus. Ore pela salvação de seu filho. Ore pelos amigos de seu filho. Seu filho, meu filho, os nossos filhos são muito influenciados pelos seus amigos. Muito influenciados. Eu lembro o pastor Antônio Elias, que já está na glória. O Antônio Elias, ele contando um dia que
ele sempre procurava, ele e a esposa, trazer os amigos dos filhos para dentro da casa deles. Eles não gostavam que os filhos fossem à casa dos amigos, mas que os amigos dos filhos viessem à sua casa. Ele falou: dá trabalho, dá bastante trabalho, mas nós queremos que os amigos dos nossos filhos estejam aqui, não que eles vão lá, porque aqui nós podemos ver o que está acontecendo, o que eles estão conversando, saber de tudo. E outra coisa, nós podemos de vez em quando sentar lá no meio deles, conversar com eles, influenciar os amigos dos nossos filhos também. Eles saberem de nós, a gente se tornar amigos também deles, dos amigos dos nossos filhos. Estar mais próximos deles, se interessar pelos amigos deles. Quem são seus amigos, meus filhos? Quem são seus amigos? Como é importante sabermos disso, meus irmãos. A palavra de Deus diz: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Os amigos influenciam muito mais os nossos filhos do que nós podemos imaginar. Muito mais. Provérbios 22, não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. É o que diz a palavra, a influência das pessoas com quem nós convivemos, irmãos. Eu acho que eu já contei essa história aqui, mas volto a contar. Quando eu tinha por volta dos meus 16 anos, já tinha voltado para a igreja. Já contei dele aqui também, do meu amigo Jaime, que era um grande amigo, adolescente. E o Jaime, uma noite, ele bebeu. Aliás, eu não estava com 16, não, eu estava com 15 anos. E o Jaime bebeu. E eu estava passando na praça, voltando para casa, por volta de umas 10h30 da noite. E quando eu olhei lá para cima na praça, Mineiros do Tietê, que é um ovo, né? Vi lá em cima, vi o Jaime dando o maior baile. No Jean, que era outro amigo. No Paulo Peboni, que era outro amigo, ele dando o maior baile lá. Falei: mas o que está acontecendo? E eu fui lá. O Jaime estava bêbado. Eu falei: mas o que ele tomou? Eles falaram para mim: Walter, ele não tomou nada, ele tomou uma dosezinha de uísque. Uma dose de uísque. Eu falei: oh meu Deus do céu, né? Eu falei: não pode levar ele para a casa dele. Se levar ele lá agora, ele vai apanhar muito do pai dele. Né? Ele tinha 21 irmãos. Era 10 legítimos e 11 adotivos. 10 legítimos e 11 adotivos. E o pai dele foi obreiro da Assembleia de Deus. Eu falei: não leve ele lá agora. Eu ia sempre lá na casa dele. Não leva que o negócio vai ficar feio lá. Daí tinha um outro amigo, o Neno. E eu falei para o Neno: ô Neno, não dá para você levar o Jaime na sua casa? Porque eu sabia que o Neno bebia também. E o pai do Neno bebia também, então estava tudo em casa, né? Daí fomos lá levar o Jaime. E o Jaime, lá a namorada dele tinha terminado com ele, daí ele bebeu, e aquela coiseira toda de adolescente, né? Sem direção. E ele foi e cantava, e canta uma música para mim e tal. E no caminho ele chutou a porta de um carro, rachou o vidro do carro. Coisa terrível, né? E nós levamos o Jaime lá na casa do Neno. Ele dormiu na casa do Neno. No outro dia eu levantei de manhã. Eu tinha ido para a igreja, eu ia na igreja. E eu contei para minha mãe: mamãe, ontem o Jaime bebeu pra caramba, que não sei o que. Contei lá para minha mãe. Daí, eram umas 10 e pouco da manhã. Quem aparece em casa? O Jaime. O Jaime aparece lá em casa. Só que eu não tinha chegado ainda da igreja. Então ele apareceu lá em casa. E daí depois ele voltou à tarde. Quando ele voltou à tarde, a hora que eu fui para o clube com ele, ele falou assim: Steve, que ele me chamava de Steve, né? Falou: Steve, seu pai falou um monte para mim hoje, hein? Seu pai acabou comigo hoje. Ele falou assim para mim: filho meu não anda com gente como você. Se você quer ser amigo do meu filho, você para de fazer isso que você faz. Porque senão você nunca mais vai entrar aqui na minha casa e nunca mais procure o meu filho para ter amizade. Ele falou:
Meu pai nunca falou isso para mim, meu pai só bate em mim. Parecia eu, né? Porque meu pai também não falava isso para mim, batia também, né? Mas valeu ele falar isso para o Jaime. O Jaime, a verdade é que o Jaime nunca mais bebeu. Nunca mais bebeu. Por quê? Porque ele valorizava a amizade. E eu já contei a história dele, né? Hoje ele é pastor da Assembleia de Deus em Marília. E o Jaime tem um filho chamado Watterson, né? Que ele colocou em homenagem à nossa amizade. Olha que coisa. Então, por quê? Porque aquele era um amigo verdadeiro. Ele fez besteira. E eu louvo a Deus pelo meu pai ter se preocupado e falado com ele. Porque ainda que o meu pai não orasse pela vida dos filhos, ele se preocupava do jeito dele, mas ele se preocupava. Mas a minha mãe era a mulher de oração que estava sempre orando pela vida dos filhos. Ore pela pureza de seu filho. Ore pela pureza, pela vida física de seu filho. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada é muito séria nessa questão. Muito séria. Quantos jovens estão vivendo na prostituição, adolescentes vivendo na prostituição, tendo relacionamento sexual antes do casamento, ofendendo a Deus, achando que isso é normal porque a sociedade já entrou, os ditames da sociedade, a maneira de pensar do mundo já entrou na mente e no coração. E às vezes os pais não falam absolutamente nada. Olha o que a palavra de Deus diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. O que é imoralidade sexual? Imoralidade sexual é vida sexual antes do casamento, porque de acordo com a palavra de Deus, só dentro do casamento a bênção de Deus para o casal. E há pais que não conversam com seus filhos sobre essa questão. Não conversam, não chamam a atenção dos seus filhos sobre a questão da pureza sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com paixão de desejo desenfreado como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto ninguém prejudica seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Santidade do corpo. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Meu irmão, não seja cúmplice nos pecados dos seus filhos. Eu já vi pai dizendo assim: eu dou camisinha para o meu filho, porque vai que ele faz alguma coisa, né? Depois você é culpado, porque você está incentivando. Mas se eu não fizer, é responsabilidade. Ele tem que aprender responsabilidade. Filhos têm que aprender a ser responsáveis. Nós não podemos ser como Eli com seus filhos, o sacerdote Eli, que diz a palavra de Deus em 1 Samuel capítulo 2, que ele era conivente com os pecados dos filhos. Ele honrava mais os filhos do que honrava a Deus. E Deus trouxe a morte dos filhos no mesmo dia em que os dois morreram, e Eli também morreu. Eu não estou dizendo isso para ameaçar ninguém, não. O que eu estou dizendo é que o castigo virá. Não é porque o pastor está dizendo, a palavra de Deus está dizendo. Olha o nosso mundo como está, meus amados irmãos. Hoje um filho de crente muitas vezes não é nada diferente de um filho de um incrédulo. Pensa igual, fala igual, age igual, tudo igual. Que diferença nós estamos fazendo em nossa sociedade? E eu quero dizer a mim e a você que nós precisamos crer que nós somos um canal de bênção para a vida dos nossos filhos. Através da nossa vida, Deus abençoa os nossos filhos. Como eu disse no início, não é só para os nossos filhos serem bem-sucedidos na vida profissional. É para os nossos filhos serem santos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido que é crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros,
mas agora são santos. Por quê? Porque assim como o marido incrédulo recebe bênçãos através da vida da mulher crente, e a mulher incrédula recebe bênçãos através da vida do marido que é crente, os filhos são também abençoados através dos pais que são crentes. Nós somos canal de bênção, eles precisam ouvir da nossa boca a verdade da palavra de Deus, mas às vezes nós temos medo de magoar os nossos filhos, de machucar os nossos filhos. Então nós machucamos o Espírito Santo, magoamos o Espírito Santo, mas não machucamos os nossos filhos. E aí o que nós criamos? Em lugar de criarmos filhos para Deus, nós corremos o risco de criarmos filhos para o mundo. Meus amados irmãos, o filho da viúva de Naim, aquele rapaz havia morrido. Aquele rapaz havia morrido, mas ele foi alcançado pela graça de Deus, pelas lágrimas da sua mãe. Quando a mãe estava indo para enterrar o único filho, Jesus Cristo veio ao encontro dela, viu as lágrimas dela, disse a ela: não chores, e ressuscitou o filho dela. Nós precisamos entender que há muitos filhos mortos espiritualmente, e as nossas lágrimas precisam ser derramadas na presença de Deus em oração, porque Deus responde às orações de um pai e de uma mãe que oram com seriedade, com compromisso pela vida dos seus filhos. Você tem orado pela vida dos seus filhos? Mais uma vez eu pergunto, tem orado pela pureza dos seus filhos? Tem orado pela salvação dos seus filhos? Tem orado pelos amigos dos seus filhos? Ore pela escola e o estudo do seu filho. Ore. Meus amados irmãos, nossos filhos podem ter dificuldades, por exemplo, em algumas matérias, mas o problema não está nisso. Não está nisso, porque é natural, todos nós temos dificuldade. Uns são mais para humanas, outros são mais para exatas. Um se dá melhor com história e geografia, e o outro se dá melhor com física e matemática. E aquele que às vezes tem dificuldade mesmo. Não é porque ele é burro, não é porque ele é chucro, não é porque isso, porque aquilo. Às vezes é porque tem dificuldade mesmo. Nem todos nascem com o QI, né, tão elevado que é 10 em tudo. Não é. Mas o problema não é esse. O problema não é os nossos filhos terem dificuldade com alguma matéria. O problema é os nossos filhos serem relaxados, serem relapsos. Esse muitas vezes é o problema, e nós precisamos ajudá-los. Nós precisamos levar os nossos filhos a compreender que nós estamos investindo na vida deles, para o futuro deles, para que eles sejam alguém sim no futuro, para que eles não passem pelo que nós passamos muitas vezes. E graças a Deus, hoje eu não passo pelo que os meus pais passaram, as dificuldades. Quando meu pai e minha mãe se casaram, eles tinham um colchão emprestado da tia do meu pai. Ele era policial militar. Foram morar em São Paulo. E a única coisa que eles tinham, além do lugarzinho que eles alugaram para morar, era o colchão emprestado da minha tia Isabel. Única coisa. Já é diferente conosco, não é? Comigo já não foi assim. Creio que com os irmãos, grande parte dos irmãos, não foi assim. Já não foi só um colchãozinho. Tinha ali um fogãozinho, né? Tinha ali mais alguma coisa que nós pudemos começar a nossa vida. Mas nós sempre pensamos no melhor para a próxima geração. Mas para ter o melhor na próxima geração, os nossos filhos precisam compreender que a vida não é fácil. As coisas não vêm de graça. Precisa ter esforço, precisa ter luta. Por isso eles precisam estudar, eles precisam ser dedicados. Eles não podem ser preguiçosos, eles não podem prevaricar. Porque o que é prevaricar? Prevaricar é faltar com o dever, com a responsabilidade assumida. Então, nossos filhos não podem ter preguiça e serem prevaricadores, porque isso é pecado. Isso vai destruir a vida deles no futuro. Então eles precisam levar a sério
Nós precisamos orar pelos professores dos nossos filhos. Além de orar pelos amigos, orar pelos professores dos nossos filhos. E se for necessário, ir até a escola, conhecer o professor, não para brigar com o professor, tá? Mas para conversar com ele. E às vezes até falarmos do que nós cremos, do que é a nossa fé e o que nós ensinamos aos nossos filhos e que nós gostaríamos de que houvesse respeito. Porque nem sempre eles querem o respeito, mas eles nem sempre respeitam o que os filhos recebem dos seus pais. O respeito é mútuo e nós precisamos entender isso, que nós vivemos numa sociedade democrática. Se querem respeito, devem também ter respeito. É um direito que nós temos na educação dos nossos filhos. Graças a Deus, nós não vivemos do governo ditador que toma os filhos, que não permite aos pais que tenham autoridade sobre a vida dos filhos. E nós precisamos entender isso, meus amados irmãos. Por isso nós devemos orar pela escola. Onde o meu filho vai estudar? Qual é a ideologia dessa escola, dessa faculdade? Eu não quero simplesmente que o meu filho se forme. Eu quero saber qual é a ideologia dessa universidade. Os professores. Porque de repente vai ser completamente diferente de tudo aquilo que você ensinou. E daí você vai pensar assim, é lógico que nós não vamos encontrar um mundo perfeito. Mas nós precisamos estar atentos. Os filhos são herança do Senhor. Então nós precisamos estar muito atentos a toda essa realidade. Ore pelo envolvimento do seu filho na igreja, com a igreja. Ore pelo envolvimento. Incentive o seu filho a participar. Leve, busque, faça o que for possível para que o seu filho participe, principalmente na adolescência. Há muitos pais, meus amados irmãos, que pensam diferente. Isso entristece o coração. Porque às vezes pensam, hoje é a noite da família, vai ter o trabalho lá da igreja, mas nós não vamos levar? Porque hoje é a noite da família. Meus irmãos, nós temos tantos dias, deixa o filho participar para ele criar amizade, para ele criar ambiente, para ele ter gosto pelas coisas de Deus. Depois ele não tem gosto e a gente não sabe por quê. Porque fomos nós mesmos que afastamos os nossos filhos das coisas de Deus e das coisas de igreja. Mas nós falamos de Deus lá dentro de casa, mas nós, eu e minha família não somos igreja. Então a Simone, eu sou pastora, a Simone e o Caleb e o Guilherme, então nós somos uma igreja e não precisa não. Eles precisam aprender a pegar gosto pela igreja, amor pela igreja, aprender a se envolver com a igreja. E às vezes nós compramos as briguinhas infantis dos nossos filhos. Oh meu Deus, às vezes somos nós que precisamos crescer. Eles têm as discussõezinhas dele, eu me lembro, oh meu Deus do céu. Eu me lembro antes de ir para o seminário, eu era adolescente, estava na classe dos adolescentes. Já contei, acho que essa história aqui. E o Humberto, que era um menino lá da igreja, o Jorjão foi sentar, ele puxou a cadeira, o Jorjão, pim, no chão. Aquela coisa de adolescente. Meus amados irmãos, à noite, os pais, advogado, presbítero da igreja, e foi lá e brigou com a outra família, brigou com a mãe do menino, brigou com o pai do menino, porque onde já se viu fazer isso aqui, não sei o que, coisa de criança, coisa de adolescente, os dois iam se resolver. E às vezes a gente, né? Ninguém mexe com meu filho. Nós precisamos amadurecer. Tem coisinha que é coisa de criança, tem coisinha que é coisa de adolescente. Eles se resolvem depois, eles brigam, eles voltam, né? E às vezes a gente, o quanto menos, a não ser que seja um negócio muito grave, mas quanto menos a gente ficar querendo colocar o dedo, deixa, ele vai amadurecendo, ele vai, mãe, eu me não sei o que. Filho, agora você então, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz, meu filho? O que a Bíblia fala sobre isso? Você deve ir até o outro, conversar com ele e tal. Não, filho, você não conversa mais com ele também. Não liga mais para ele. Não fala. Mas que raio de pai crente, né?
Então a gente precisa ensinar dentro da palavra. Tudo os nossos filhos, eles estão aprendendo conosco. Então é muito importante, queridos. Igreja e família andam juntas. Andam juntas, e nós precisamos investir na vida dos nossos filhos para que eles amem a igreja. Eles amem, eles tenham prazer de vir, prazer de estar. Eu tenho compartilhado, já falei deles uma vez aqui, até essa semana conversando com outro irmão, falei desse casal, que é um casal que é um exemplo para mim. Um exemplo, até eu sempre falo para Simone, eles são um exemplo para a nossa vida em termos de educação de filhos. Como eu gostaria que os meus filhos fossem semelhantes aos filhos deles. Ele não é pastor, ela não é pastora, ele é presbítero da igreja, e ela é professora da escola dominical. Mas esse casal lá de Guarapuava, eles já vieram tantas vezes aqui em casa, o Rony e a Vânia. Como eu admiro aquele casal na educação dos filhos. Que educação que eles dão para aqueles filhos. Que educação. Mas quanto tempo eles gastam sentados, conversando, participando, se envolvendo com aqueles filhos. Os 2 filhos estão na faculdade, fazendo engenharia, cada um em uma área lá em Guarapuava, né? Um tem acho que 19, o outro deve ter 18, uma coisa assim. Super envolvidos com a igreja, dá gosto de conversar com os 2, gosto de como eles amam a Cristo, como eles amam a Jesus Cristo, os 2. Você fala, mas eu estou conversando com gente adulta, de tão cabeça boa que eles são, né? Quando você conversa com eles, e são assim desencanados, são jovens, e os jovens da igreja, e os jovens eles são os que mais levam jovens para a igreja, são os que mais levam, falam de Cristo lá na faculdade, eles estão na tecnológica, né? Falam lá na faculdade com os amigos e tal e tudo, né? Não tem vergonha de falar de Cristo, influenciam outros jovens, levam jovens para a igreja, e quando era adolescente era assim, quando era criança era assim, uma coisa maravilhosa. Os pais presentes, os pais crentes, dedicados à igreja, eles não medem esforço. Se tem trabalho em Curitiba, são 250 quilômetros, eles levam o filho lá. Se tem em Ponta Grossa, que é 150 quilômetros, eles levam o filho lá, vão buscar, não tem problema. A menina está namorando um menino muito crente, muito dedicado lá de Curitiba, né? Menino uma bênção, já é advogado, trabalhando. Como Deus abençoa, meus amados irmãos. Como Deus abençoa quando nós investimos na vida dos nossos filhos, orando pela vida deles, estimulando os nossos filhos à vida com Deus. Queridos irmãos, acho que eu pulei, eu esqueci um. Falta um ponto aqui, tá? Esse é muito importante. Ore pela vida sentimental de seu filho. Ore pela vida sentimental. Com quem seu filho vai casar? Com quem seu filho vai casar? Você tem orado para Deus dar uma moça crente ao seu filho, um rapaz crente ao seu filho, dedicado a Deus? A maior preocupação de Abraão antes de morrer foi providenciar uma esposa para Isaque. Ele mandou o seu servo. Ele não queria que Isaque tomasse um casamento das filhas lá dos cananeus. Então ele pede para que o seu servo vá até a terra deles, da família deles, e de lá ele encontre alguém que pudesse ter as seguintes qualidades. E ele vai falando das qualidades que a moça deveria ter para a vida do seu filho. É lógico que hoje não somos nós mais que determinamos, né? Eu conheci uma senhora aqui, fui pastor dela, Dona Paruí, que ainda está viva, com 97 anos, acho que ela está, não sei, mais ou menos isso, né, Dona Amália? Acho que mais ou menos isso ela tem, né? Pessoa maravilhosa. A Dona Paruí, ela me contava que quando ela veio da Armênia, ela já estava prometida em casamento com uma pessoa que ela nem conhecia, né? Que era da maneira como fazia naquela época, né? Mas hoje não é assim. Mas nós precisamos, meus amados irmãos, quantos jovens se casam com casamentos que já começa tudo errado, tudo destruído, tem tudo para dar errado. Tudo para dar errado. E a gente tem medo de falar, medo de... Nós precisamos estar atentos
a vida sentimental, conversar com os nossos filhos, orar pela vida deles. Fazer isso. Como isso é precioso. Quem se casa bem, meus amados irmãos, vai ser muito abençoado durante a vida. Mas quem se casa mal, Deus tem a misericórdia. Deus tem a misericórdia. Ah, mas ela era bonita, tinha um corpo escultural e que não sei o quê. E vai nessas coisas aí. Como dizem, né, que o amor é cego, o casamento é o oculista, né? Então é verdade. Se você casou mal, vai ser um problema sério que você vai... Ah, mas eu me separo qualquer coisa. Você acha que se separando resolveu? Não vai mais ter problema. Eu poderia contar infinitos casos aqui para os irmãos de pessoas que pensavam assim. E que sofrem até hoje por causa de um mau casamento. Com quem seu filho vai se casar? Você ora por isso? Será que nós oramos por tudo isso? A vida dos nossos filhos é uma responsabilidade séria, nossa como pais. Eles seguem não somente o nosso exemplo, mas eles veem também a nossa maneira, como nós fazemos as nossas escolhas, como nós lidamos com os nossos problemas, com o nosso dinheiro, com o sexo oposto, como eu trato a esposa, como trato o marido. E nós influenciaremos profundamente a vida dos nossos filhos, o futuro dos nossos filhos. Não são poucos os casos em que pessoas procuram psicólogos e vão lá no psicólogo e contam: eu sou assim, e o psicólogo vai dizer: porque por causa do seu pai, por causa da sua mãe, por causa do jeito que você foi criado, por causa disso, por causa daquilo. Não são poucos os casos. Há filhos adultos, como pastor, quantos filhos adultos dentro da igreja que eu vi durante esses anos de ministérios, que ainda dependem financeiramente e emocionalmente dos pais. Casados já, mas ainda dependem dos pais. Os pais ainda que têm que ficar colocando dinheiro lá para sustentar aquela casa. E quantos pais emocionalmente imaturos que eu conheci, que gostam dessa relação de dependência, por incrível que pareça, reclamam, mas gostam dela, não conseguem romper com essa relação de dependência dos filhos. Nós precisamos criar os nossos filhos, irmãos, para a glória de Deus, para que os nossos filhos aprendam a ver o mundo com os olhos de quem ama a Deus, ver as pessoas com os olhos de quem ama a Deus, quem é comprometido com Deus. Assim nós precisamos orar pelo nosso filho, precisamos orar pelos amigos dos nossos filhos, precisamos orar para que os nossos filhos sejam puros de coração, precisamos orar pela escola e pelo estudo dos nossos filhos, precisamos orar pela vida sentimental dos nossos filhos. Precisamos fazer isso. Eles precisam de um pai e de uma mãe que orem por eles. Muito mais do que dar comida, dar remédio, muito mais do que dar uma escola. Eles precisam de pais que, além de darem-se a si mesmos, dão também espiritualidade para eles. Formam a vida deles espiritualmente. Queridos irmãos, que Deus nos ajude. Porque no final, nós precisamos, quando chegarmos ao final da nossa vida, e a nossa vida vai chegar ao final, nós chegarmos com a consciência de que fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Tudo que estava ao nosso alcance, que nós não fomos relapsos, que nós não terceirizamos a educação espiritual dos nossos filhos. E que procuramos apresentá-los de maneira completa ao Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, todo homem, apresentá-los de maneira completa ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, e nos ajude. Eu queria pedir a todos os pais que ficassem em pé. Você que tem filho, fique em pé, por favor, onde você estiver. Se você estiver com a sua esposa, dê a mão para ela. Vou pedir para a Simone vir aqui. Dê a mão à sua esposa.
Se ela não estiver, ou se o seu marido não estiver, pense nele agora. Se o seu marido não é crente, lembre-se que ele é santificado e seus filhos também através da sua vida. Vem aqui, bem. Pode vir aqui. Amém. Feche os seus olhos, meu irmão e minha irmã. Pai, nós queremos orar nesse instante pela vida dos nossos filhos. Oramos pela salvação deles, Pai. Oramos, ó Deus, pela conversão dos nossos filhos, para que eles possam ter um encontro pessoal contigo, Jesus. Cremos que não basta apenas a educação que nós temos dado a eles, mas é preciso, Pai, que eles encontrem o Senhor. Porque se eles não te encontrarem, ó Deus, tudo aquilo que ensinarmos, ó Deus amado, apesar de não ter sido em vão, ó Deus querido, mas, ó Deus, para a salvação deles sim. E por isso nós oramos, ó Deus, para que eles encontrem o Senhor, e o Senhor os encontre, e eles sejam transformados pelo teu poder. Oramos pelos amigos dos nossos filhos. Oramos para que os nossos filhos possam ser uma bênção na vida dos seus amigos. Oramos, ó Deus, para que os amigos deles possam ver Cristo na vida deles, que eles sejam um exemplo para a vida dos seus amigos, que eles não tenham vergonha de dizer aos seus amigos que eles são crentes, que eles amam a Cristo, e que eles possam ser os melhores amigos para os seus amigos. Mas livra-os também, ó Deus, de más amizades, ó Deus, de amigos que possam influenciá-los de maneira negativa e que possam prejudicá-los. Oramos, ó Deus, para que os nossos filhos sejam puros de coração, Pai. Para que eles possam, ó Deus, consagrarem seus corpos ao Senhor. Que eles possam, ó Deus querido, levar a sério, ó Deus, o fato de serem templos do Teu Espírito, Pai. Para que o Teu Espírito Santo possa agir poderosamente na vida dos nossos filhos, ó Deus. Que eles possam, ó Deus, receber muitas bênçãos em suas vidas, em seus corpos, através da consagração e dedicação deles ao Senhor. Ó Deus amado, oramos pela escola e pelo estudo dos nossos filhos. Ajuda-os, ó Pai querido, na escola. Ajuda-os a se interessarem cada vez mais pelo estudo. Que eles possam ser dedicados. Ajuda-os a entenderem, Pai, principalmente naquelas matérias que eles têm mais dificuldade. Ajuda-os, ó Deus, a respeitarem seus professores. Ajuda-os, ó Pai querido, a serem também ali na classe, ó Deus, meninos e meninas, ó Deus querido, que possam glorificar ao Senhor através de suas vidas, ó Deus amado, e que eles possam ter um futuro brilhante na sua vida de estudo, ó Deus querido. Pai, oramos pela vida sentimental dos nossos filhos. Oramos, ó Pai, para que eles creiam de todo o coração, de que o Senhor pode, ó Deus querido, trazer para a vida deles uma moça que seja crente, um rapaz que seja crente, abençoado, cheio do Teu Espírito Santo, para que eles tenham um casamento na presença do Senhor, ó Deus querido, e sirvam juntos ao Senhor, e venham futuramente ter filhos e educar esses filhos nos caminhos do Senhor, para que eles não tenham um lar dividido, ó Deus querido. Abençoa-os, ó Pai, e protege a vida deles, ó Deus, contra todo o ataque maligno, ó Deus. Guarda, preserva e abençoa assim a vida dos nossos filhos, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E oramos ainda, Pai, que o Senhor nos perdoe quando somos relapsos, e se fomos relapsos, nos perdoe, Pai. Nos perdoe em todos os erros que cometemos na educação dos nossos filhos. Perdoe todas as vezes que fomos coniventes com eles, ó Pai. Perdoa, Senhor. E se os nossos filhos estão longe do Senhor, por nossa causa, por não termos, ó Deus, levado a sério a direção e a orientação da Tua palavra, perdoa-nos, ó Pai. E perdoa-os também, para que eles possam, lá onde estiverem agora, terem um encontro pessoal com o Senhor e voltarem-se para Ti de todo o coração. Faze isto, ó Deus, e abençoe o nosso lar, abençoe os nossos filhos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.